Eu saúdo os irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Irmãos, hoje eu gostaria de falar acerca da obediência. Servir a Deus exige obediência, mas infelizmente não é o que vem acontecendo. Eu quero pegar aqui 3 exemplos do Antigo Testamento. Amém? Os israelitas, os anjos expulsos do céu e os moradores de Sodoma e Gomorra. Os israelitas, eles tiveram um começo maravilhoso, né? Mas um fim desastroso ali no deserto. O que eu quero que você entenda com esta palavra, o fato de começarmos no Senhor não significa que teremos um fim glorioso, né? Que imaginamos no começo de nossa jornada rumo à salvação. E os falsos cristãos que estão infiltrados no meio do povo de Deus, né, seriam julgados. Assim também como os falsos crentes que rejeitam a Deus no deserto. No livro de Números 25:1-9. Amados, a Sodoma e Gomorra, né, cometeram todos os tipos de perversão sexual. E eles também foram julgados por Deus com fogo do céu. Está em Gênesis 19:24. Estes semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam autoridades. Esses falsos mestres, falsos profetas, não somente eles preferem o erro, né? Eles preferem o erro à verdade, mas também humilham. Isso mesmo. E rejeita, além de humilhar, e rejeita os que ensinam a verdade. Eles não aceitam a verdade e nem que alguém pregue a verdade. Então eles se levantam. Amados, os falsos mestres não sabem a verdade do Evangelho. Por quê, irmã Fanny? Eles são pessoas completamente carnais, eles não são espirituais. 1 Coríntios 2,14. Os irmãos vai lá e confere. Amados, são como animais irracionais, corrompidos pelas próprias concupiscências do engano. Então, os rebeldes, eles são comparados a 3 rebeldes do Antigo Testamento, né? A Caim, Balaão e Corá. E o Senhor trouxe juízo sobre Corá e seus seguidores. Aleluia, Jesus. Por eles trouxe juízo sobre Corá e seus seguidores. Os cristãos, presta atenção, precisam ter cuidado para não falar contra seus líderes espirituais de modo negligente. Basta você ler em Tito 3:1-2. Então nós temos que ter cuidado ao se levantar contra o escolhido de Deus, ao se levantar contra um profeta que está entregando e você diz que não é de Deus. Devemos tomar cuidado. O povo de Deus, eles eram enganados por pessoas, presta atenção,
que aparentavam ser mensageiro de Deus, mas em vez disso, eram ministros de Satanás. Leia em 2 Coríntios 11:4 e 13:15. A palavra grega traduzida como manchas na carne também significa recifes escondidos e serve como advertência para que estejamos atentos aos impostores, a fim de não naufragar na fé. Esses falsos profetas, esses falsos líderes, sabendo que a palavra de Deus condena o futebol, presta atenção. Eles defendem, eles dizem que não é pecado, que não tem nada a ver, né? Mas nós que somos pregadores da verdade, sabemos que é pecado, né? Futebol tem emulação, né? Que significa rivalidade, disputa, competição, sentimento que leva o indivíduo a tentar se igualar ou superar o outro. E isso é um pecado, é obra da carne. Pois está escrito em Gálatas 5:20, além do futebol gerar muita violência, brigas, contendas dentro e fora de campo, né, através das torcidas, e chega a resultar até em mortes, né? Portanto, quem assiste, quem apoia, quem torce, está patrocinando, né, direta ou indiretamente para esse fim maligno e carnal. A pergunta que não quer calar, né? O futebol produz edificação espiritual em quê? O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar em 1 Coríntios 9:23-25, que é algo inútil, frívolo, né? Aqueles que correm no estádio em busca de um prêmio corruptível, sem valor, passageiro e terreno, pois a igreja não foi chamada para perder o foco, né? E sim, remir o tempo nesta terra buscando sempre a coroa incorruptível da salvação. Então tudo que é idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é pecado. Abandonar o mundo é renunciar o pecado, às vaidades. Nós não podemos ter o coração dividido, muito menos costear em 2 pensamentos, e muito menos servir a 2 senhores. Aí quando nós temos um servo de Deus, né, que vai e prega na sua igreja, né, dizendo que é pecado a pintura de cabelo, que é condenável pela Bíblia. Aí vem os falsos profetas dizendo que são usos e costume, né? E que nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. E assim vão replicando o oleiro, né? E no livro de Mateus 5:36, é bem claro: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A Bíblia é bem clara. No livro de Provérbios 20:29 diz: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Porém, muitas pessoas têm vergonha de seus cabelos brancos. A palavra do Senhor nos diz que saberá, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. No livro de Daniel 7:9 diz: e continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, né? E o seu trono era como chama de fogo ardente. Então as pessoas ficam replicando o oleiro, ficam replicando a Deus,
Mesmo que você pinte o seu cabelo, diante de Deus, Deus está vendo que a raiz do seu cabelo é branca. Então você está enganando a quem? Ah, mas eu quero ficar bonita, irmã. Amados, a vaidade não é de Deus. As mulheres de Deus, elas são sóbrias, elas são modéstias e principalmente verdadeiras. Porque pintar o cabelo, alisar cabelo, maquiagem, tudo é o pecado da mentira. E a Bíblia é bem clara, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele eu me envergonharei, né? Louvado é o nome do Senhor. Então, a depilação. Depilação, a higiene se resolve com água e sabão, né? E o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é refinada. E é um escudo de todos aqueles que neles confiam, né? E ninguém se depila por uma necessidade, sempre é por uma vaidade. Então há um motivo sim, há uma razão sim, porque Deus nos fez perfeitos. Há uma razão de onde estão os nossos pelos do corpo. Mulher não pode depilar as pernas de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz: filho do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Portanto, é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, né? Pintar o cabelo é jurar enganosamente. Alisar o cabelo é jurar enganosamente. E por aí vai. Deus faz tudo o que lhe agrada, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Amém? Então, Deus fez o homem e a mulher com pelo nas pernas. A palavra de Deus diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem sua imagem e semelhança, conforme, presta atenção, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos dar graças a Deus por tudo, ser filhos gratos a Ele e não filhos ingratos, né? Em tudo dou graças a Deus, porque essa é a vontade dEle, a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos sim fazer a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém.